Muito bem, pessoal. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre aplicações de ponteiro. Nós vamos falar de algumas aplicações e nesta videoaula eu vou apresentar para vocês uma das aplicações. Então vamos lá. Aplicações de ponteiro. Nessa aula a gente vai falar de uma aplicação muito importante de ponteiros. Eu acho que é a aplicação mais relevante que a gente tem em linguagem C. Talvez uma das mais, né? Que seria a passagem de parâmetros para a função. Então, antes da gente falar dessa aplicação, nós temos que relembrar um pouquinho sobre como é feita a passagem de parâmetros para funções em linguagem C. A primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: o que é o escopo de uma variável? Então todo mundo deve lembrar aí que o escopo de uma variável é o espaço, né, que ela é visível e acessível, tá? Então é espaço que eu digo é o trecho de código, né, na prática falando, é aonde no código, né, aquele espacinho que você consegue acessar o conteúdo de uma variável diretamente, ou seja, pela própria variável. Então, espaço que é possível manipular o conteúdo de uma variável. Muito bem. Então, vamos pegar um exemplinho aqui. Vou mostrar para vocês um exemplo direto em linguagem C já, de escopo de variável, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui na minha função main e declaro uma variável x igual a 10, então o escopo da minha variável x é a função main inteira, tá? Então, se eu tiver aqui fora uma função teste, e nessa função teste eu tentar imprimir o conteúdo da minha variável x, tá? O que vai acontecer? Provavelmente eu vou obter um erro, tá? Já obtive um erro de compilação, tá? Porque ele fala assim, x não declarada. Né? Primeiro uso nesta função. Okay? Então ele percebeu que o x aqui não estava declarado. Por quê? Porque o escopo da minha variável x é só a função main, que é a entidade, o bloco de código que vem imediatamente acima da declaração da minha função main. Outro exemplo, vou comentar aqui. Outro exemplo, se eu vim aqui fizer um for e declarar uma variável i dentro desse for, ok? Então o escopo dessa variável i é apenas o for. Se eu tentar fazer um printf dessa variável i aqui fora, provavelmente eu vou obter erro de compilação também. Mesma coisa do erro de cima. I não declarada. Primeiro uso nesta função. Tá? Por quê? Porque o escopo de uma variável é sempre o bloco de código imediatamente superior, né? O bloco de código que envolve a declaração daquela variável. Então, o bloco de código que envolve a declaração da minha variável i é esse for. Então, ela não é visível na função main, ok? Então, isso é escopo de variável. É muito importante que nós tenhamos clareza do escopo da variável. Dado isso, eu queria conversar com vocês sobre a passagem de parâmetros para a função. Quando eu faço uma função e eu passo um parâmetro para essa função, são parâmetros para funções. O que acontece com as variáveis? E o escopo dessas variáveis? Tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, vamos pegar um exemplinho aqui. Suponha então que eu tenho uma função teste, que recebe como parâmetro agora uma variável x, tá? E dentro dessa função teste, eu imprimo o conteúdo dessa variável x, tá? Só para ilustrar. E suponha que na main, eu declaro uma variável x
Inicializo ela com 5 e chamo a minha função teste passando esse x. Tá ok? Então, só um exemplinho completo aqui para a gente pensar um pouquinho o que está acontecendo. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês agora é a seguinte. Em primeiro lugar, qual o escopo da minha variável x? Segundo lugar, essa variável x que está na função main é a mesma variável x que está na função teste? Então, o que acontece na memória do nosso computador? Tá? Vamos lá. Vou fazer aqui o esqueminha da memória. Muito bem. Suponha que aqui, sei lá, o endereço 1000. Suponha que aqui é o endereço 5000, tá? Sei lá, qualquer coisa. Muito bem. Então, quando o meu programa é inicializado, essa variável x, então, ela é alocada na memória do meu computador, tá? Então, ela vai aparecer, digamos, 1, 2, 3, eu só fiz 3. Vamos dizer que ele vai aparecer nesses 4 bytes aqui, tá? Quando eu chamo a minha função teste, uma nova variável x é criada. Então, vamos dizer que ela é criada aqui. Tá? Então, aqui é o x da minha função main e aqui é o x da minha função teste. Ok? Por que eu tenho duas variáveis diferentes? Apesar de elas possuírem o mesmo nome, elas ocupam escopos diferentes. Se elas ocupam escopos diferentes, então elas são variáveis diferentes. Ok? Isso implica uma coisa muito importante. Se eu faço uma chamada a uma função teste, passando uma variável x, e eu alterar essa variável x lá dentro, ok? Então vamos dizer aqui que eu altere a minha variável x aqui dentro, antes de dar o printf. Então eu faço, sei lá, x recebe 10, ok? O que vai acontecer nesse caso? Tá? E vamos supor que aqui na main, eu também faça o printf da minha variável x, tá? O que vai acontecer com esses dois printfs? Pensem aí um pouquinho. O que será que vai acontecer? Será que vai imprimir 10 nos dois? Né? Vai imprimir 10 só dentro da função teste? Então vamos testar isso lá no nosso código para a gente ver o que acontece. Tá? Vamos lá. Então, aqui eu tenho a minha variável x, lá no exemplo eu inicializei com 5, né? E agora a minha função teste, ela recebe uma variável x, tá ok? Então aqui, suponha que eu faça x igual a 10 e eu faço printf aqui dentro da função teste, do meu x, e faço o printf do meu x aqui na main, logo depois de chamar a função teste. Ok? Então, vamos lá. Agora compilamos sem problemas. Muito bem, então veja que quando eu chamei a minha função teste, eu alterei o valor da minha variável x para 10, tá ok? E dei o printf lá dentro da função teste. Então, evidentemente, como eu tinha acabado de alterar o valor de x para 10, eu obtive um printf com o valor 10. Todavia, quando eu voltei para a minha função main, o valor da variável x permaneceu como sendo 5, tá? Isso, pessoal, é uma consequência direta do que eu acabei de explicar aqui. São duas variáveis distintas, tá? Então, se eu altero o valor da minha variável x lá dentro da minha função teste, eu não altero o valor dessa variável x lá na main, porque são duas variáveis distintas, ok? E aí a pergunta que fica é a seguinte: e se eu quisesse alterar o valor de uma variável dentro de uma função? Como que eu faria, tá? Então, antes de conversarmos sobre isso, isso é um fato muito importante da linguagem C, tá ok? E é um padrão que nós chamamos, né? Nós dizemos que em C, parâmetros de funções são passados por valor, ok? O que significa dizer que os meus parâmetros são passados por valor? Tá? Significa dizer o seguinte, que quando eu chamo uma função teste e passo a minha variável x, então essa x da minha main, ela avalia inicialmente 5. Ok? Ela avalia inicialmente 5.
Quando eu passei o valor dessa variável para a minha função teste, uma nova variável x foi criada e o valor que o meu teste possui, que o valor que a minha variável x possuía na main, foi copiado para essa nova variável x da minha função teste. Tá ok? Aí quando eu alterei para 10 aqui dentro da função teste, quem sofreu a alteração foi esse x aqui, que é uma cópia do x da função main. Tá ok? E o x da função main permaneceu intacto. Então esse padrão de passagem de parâmetro de função, nós chamamos de passagem por valor, justamente porque é feita uma cópia do valor daquela variável quando é passada por parâmetro para uma função. Muito bem, e se eu quisesse fazer uma função, tá, para alterar o valor? Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma funçãozinha chamada troca, que recebe duas variáveis, x e y, e troca o valor entre elas, ok? Então, para eu trocar o valor entre duas variáveis, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que fazer o meu TMP receber o valor de x, x recebeu o valor de y, e y recebeu o valor de TMP, né? Eu preciso de uma variávelzinha auxiliar aí, né? Então, vocês já devem estar imaginando que se eu simplesmente fizer isso daqui, eu vou ter a troca dentro da minha função, né? Troca. Só que aqui na minha função main, vocês já devem estar imaginando que não vai ter efeito, né? Essa troca. Então, vamos ver aqui na prática só para ter certeza. Então, veja que lá dentro da minha função troca, se eu faço essa troca, dentro da função troca, trocou. X vale 15 e Y vale 5. Inverteu o valor dos dois. Só que na função main, não houve troca. Então, como que eu posso fazer uma função troca para ela funcionar? O único jeito de eu fazer isso é através do uso de ponteiros. Já que o escopo da minha variável é apenas na função main, então as minhas variáveis x e y possuem escopo, vida apenas na função main, então lá na função troca eu tenho que mexer diretamente no endereço de memória dessas variáveis. E aí, quando eu mexo no endereço de memória dessas variáveis, eu estou, consequentemente, alterando o valor dessas variáveis, mesmo sem ter acesso a elas. Ok? Então, essa é a primeira aplicação de ponteiros que eu queria mostrar para vocês. Esse tipo de passagem de parâmetro para função, nós chamamos de passagem por referência, tá ok? Então, como é feito? Aqui na função troca, ao invés de receber variáveis x e y, nós vamos receber ponteiros. Ok? X e Y. E aí nós vamos manipular as coisas dentro da função utilizando ponteiros, tá? Então nós vimos que para manipular ponteiros, nós usamos o operador de dereferenciamento. Ok? Então aqui eu falo que a minha TMP recebe o conteúdo da variável x, do ponteiro x. Então o conteúdo do endereço de memória é apontado pelo ponteiro x. O conteúdo do endereço de memória apontado pelo ponteiro x recebe o conteúdo do endereço de memória apontada pelo ponteiro y. Tá ok? E o conteúdo do endereço de memória apontado pelo ponteiro y recebe o TMP, ok? Então aqui eu mando imprimir, né, o conteúdo de x e de y, agora é ponteiro, né? E aí quando eu chamo a minha função troca, ao invés de passar as minhas variáveis x e y, eu passo o endereço da minha variável x e o endereço da minha variável y, porque agora eu quero mexer diretamente no endereço de memória delas. Ok? Então, se eu compilar isso daqui, pronto. Tive a troca lá dentro da minha função troca e também na minha função main, porque agora eu mexi diretamente no endereço de memória. Então, eu me livrei do escopo da minha variável e eu mexi diretamente no endereço de memória. Tá? Então, nós temos também em C, com o uso de ponteiro, podemos fazer passagem por referência. Ou seja, agora eu não estou passando mais o valor da minha variável, mas eu estou passando uma referência da minha variável, que é o endereço de memória dela, tá? Será que vocês já usaram isso alguma vez na vida? Com certeza, tá? Que é justamente no nosso querido amigo scanf.
Quando eu chamo a minha função scanf para ler um inteiro, por exemplo, o que eu faço? Eu passo o endereço de uma variável inteira. Tá ok? Por quê? Porque a função scanf, ela lê do dispositivo de entrada, no caso o nosso teclado, no terminal, um valor inteiro e altera o valor da minha variável x da função que eu estou chamando de scanf. Então, por isso que eu passo para o scanf o e-comercial de uma variável, porque eu estou passando o endereço de memória daquela variável. Então, com isso, eu espero que vocês tenham entendido para que serve esse e-comercial que a gente passa no scanf e que tenha ficado bem claro para vocês o que significa passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência.